Bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar mais um episódio do StefaniCast, o podcast feito para você fazer a sua fazenda funcionar melhor. E hoje o assunto, vamos direto, crédito. Quem precisa de crédito hoje? Todos nós. E cada dia está mais difícil, os juros mais altos, as pessoas não estão conseguindo nem renegociar dívidas. E por que será? É sobre isso que você não pode perder esse episódio. Mas antes, eu quero saber se você já se inscreveu nesse canal. Se não, curta, compartilhe, se inscreva. O episódio de hoje é sobre crédito rural e para isso nós trouxemos uma especialista aqui. Nós estamos falando aqui com Leandra Brizola, advogada especialista em direito agrário no agronegócio. Ela vive o agro por dentro dos contratos, créditos, garantias e renegociação estruturada. É isso mesmo, Leandra? Então, bom dia, muito obrigado por você ter dedicado uma hora da sua vida para estar aqui conosco, compartilhando o seu conhecimento. Fique à vontade, se apresente, fale de onde você veio, como é que você chegou, o que aconteceu para você chegar até aqui hoje. Bom dia, Mauro, tudo bem? Bom. Bom, é um prazer estar aqui, né? Falar sobre uma paixão que é o crédito rural. Então, né, dando uma introduzida ali, eu sou advogada, né? Especialista em direito agrário do agronegócio. Hoje eu atuo com muita ênfase em crédito rural, certo, né? E na parte também do planejamento patrimonial e sucessório, que lá na frente a gente vai ver que as duas coisas estão completamente interligadas, né? E me apresentando um pouco, né? Saindo do contexto jurídico. De onde é que você veio? Bom, a minha família é do Rio Grande do Sul, né? O meu pai... Que região lá? Palmeira das Missões, Rio Grande do Sul. O meu pai sempre trabalhou muito tempo, né? Na Ceval, na antiga Ceval. E de lá ele veio para Barreiras. Então eu vim vindo e lá eu nasci. Então hoje eu sou barreirense. Isso. Eu sou do oeste da Bahia aqui. Então me consolidei, me cresci aqui e acho que assim, não tive nem para onde correr. É a minha paixão, é o que eu amo e eu tô inserida em tudo. Então, meu esposo é engenheiro agrônomo, de família pioneira aqui, então tá tudo interligado. Nem teve escolha. Nem tive escolha, mas é a minha paixão. E você se formou em direito aonde? Aqui na FAF, aqui em Luiz Eduardo mesmo. Então, aqui. Mas hoje tu mora em Luiz Eduardo. Moro em Luiz Eduardo. Eu saí de Barreiras com 4 anos. E vim pra cá. Nossa, então tu viu isso aqui crescer, né? Sim. O meu pai sempre trabalhou com beneficiamento de algodão. Então, eu cresci em usina de algodão. Sempre. Entendi. A minha infância inteira foi em usina de algodão. Caraca. Então, tem as minhas fotos lá no fardinho de algodão. Então, sempre isso teve muito presente na minha vida. Entendi. Entendeu? Muito bem. Beleza, então vamos começar já com uma pergunta aqui, ó. Qual o maior erro que o produtor comete na hora de contratar crédito? Porque a gente vê, eu te pergunto isso, porque a gente está vendo que está tendo um crescimento absurdo de pedido de recuperação judicial. Nós temos agricultores que não estão mais conseguindo nem renovar crédito. Tem uns que estão pedindo favores a amigos para conseguir dinheiro para os insumos para não perder a safra. Quando eu estou falando isso de verdade, Leandra, é porque a situação no Brasil agora está crítica, principalmente para os produtores de soja. E principalmente também porque está vindo uma reforma tributária, que inclusive a gente tem um podcast aqui anterior, se não me engano, 2 anterior a esse, sobre essa questão da reforma tributária. Então eu gostaria que você explanasse realmente qual é o maior erro, o que acontece, o porquê que isso está acontecendo atualmente aqui no Brasil. Você pode, por favor, falar? Bom, Mauro, de uns 12 meses para cá, de um ano e meio para cá, o cenário do crédito mudou muito, muito. O que antes, e aí agora eu vou pegar o gancho um pouco. Sim. Eu não trabalho com crédito custeio. Certo. A minha área é um pouquinho mais diferente. Então, eu trabalho por meio de operações estruturadas no mercado financeiro. Então, são tickets maiores, são valores maiores. Então, o produtor
ele tá tendo, ele vai no banco, ele pega um contrato para isso, um contrato para aquilo, ele amarra todas as garantias, Sim, certo? certo. Então, assim, o produtor fica amarrado com pagamentos a curto prazo. E uma outra pergunta, para cada contrato, vamos supor, ele pega um crédito menor ali, ele tem que alienar uma matrícula? Uma garantia, ele tem garantia. uma garantia. Geralmente, para que é? Custeio, geralmente é penhor agrícola. Só que isso está mudando muito, né? Então, assim, é uma hipoteca, uma alienação fiduciária. Então, assim, depende muito do valor, depende muito do banco que ele está negociando. Tá, deixa entendeu? eu só te fazer uma pergunta aqui, para eu entrar nessa página também. Porque assim, ó, vocês me conhecem, eu sou engenheiro de produção, gosto de pessoas, processos, planejamento. Esse negócio de direito, para mim, tanto é que eu passei na faculdade de direito e não fiz, porque eu não gosto muito disso, não. Só que o que acontece? Se você também não gosta, vai ter que aprender a gostar, porque se você não aprender, vai se lascar, a verdade é essa, né? Eu quero entender o seguinte, quando você falou que teve uma mudança muito grande, que eu lembro, antes você pegava o crédito e dava a sua safra como garantia, era isso? Isso, a safra. Então pronto, se eu produzir, não deu certo, não sobrou lucro, mas pelo menos a safra do credor. Isso, a safra do credor. Hoje não pode mais? Não, hoje pode, só que o que está mudando? Hoje eles querem um imóvel. O imóvel não só a safra. Não só a safra, o mas imóvel por que também. Que isso mudou? Por conta dos pedidos de recuperação judicial. Então, o que acontece? O mercado financeiro estava injetando muito dinheiro no produtor rural. Sim. Fundos, bancos especializados em produtor rural. Então, eles estavam injetando muito dinheiro. Começou essa onda de recuperação judicial, quebra de safra, o preço da soja caiu, o custo ficou mais caro, a margem ficou muito, muito baixa. Então, eles começaram a sentir que a realidade do produtor não estava tão legal. Então, era um risco. Isso. Era um risco eles permanecerem injetando dinheiro no produtor rural. Exato. Entendeu? Porque aí, além disso tudo que eu te falei, ainda tem o risco climático. Sim. Então, eles acabaram recuando, principalmente falando mais do mercado financeiro, recuando essa injeção de dinheiro no e produtor. reduziu o risco, né? Porque assim, só para eu entender, quando entra uma empresa em recuperação judicial, aquele credor, ele perde ou ele vai receber, mas com... assim, Vamos supor, eu sou banco, eu emprestei dinheiro para você aqui, 2 milhões de reais, e você foi lá e declarou, como é que chama? Recuperação judicial. Esse dinheiro que você estava me devendo, eu vou receber, eu banco? Então, quando se trata de recuperação judicial, os bancos, eles não têm uma data certa de quando vou receber aquilo. Então, é uma insegurança para ele. Nem eu emprestaria. Isso mesmo. Então, assim, às vezes ele empresta, dá 2, 3 meses, o produtor abre uma recuperação judicial. Então, assim, a recuperação judicial, vamos ressaltar, não é só a recuperação judicial. Sim. É um conjunto de tudo aquilo que eu falei. Sim. Né? Tá tudo muito caro, a soja caiu muito preço, né? Principalmente, vamos falar um pouco mais da soja. Sim. Então, assim, tá tudo muito incerto. Também, né? O algodão é algo bacana, né? Então, mas o algodão também caiu o preço também. Mas, então, mas assim, é uma produção muito cara. Sim, então não é todo produtor que planta. Mas eu estou falando, mesmo quem tem algodão também, porque é o seguinte, a produção é cara, o tombo é maior. Então, isso mesmo, às vezes as pessoas falam assim, quem quebra com algodão não se ergue com outra cultura. É somente com algodão. Exatamente. Né? Então, vai seguindo essa linha aí. Muito bem. Tá, mas nós estávamos aqui falando então sobre principalmente os principais erros, né? Por que os produtores hoje não estão conseguindo crédito? Tu me falou que principalmente é por causa da questão das recuperações judiciais, de toda a mudança que teve na margem, né? Isso. Então hoje a margem está muito curta também, muito, muito baixa, né, para o produtor. E, com certeza, muitos, independente de recuperação, estão devendo. E aí, quando deve, vai ter que arrolar a dívida, vai ter que buscar renegociação de dívida, não é isso? Por exemplo, essa questão o produtor renegocia a dívida. Mas algo bacana do mercado financeiro é que hoje existem, inclusive, fundos que só financiam produtores com recuperação judicial. Só que assim, são créditos muito mais caros. Imagino. Muito mais caros. E o que para eles importa? A garantia. Então, assim, só que às vezes é o último respiro que o produtor tem. Sim. De se organizar. Então, assim, eu já vi casos. O produtor estava com a RJ protocolada, foi buscar
crédito no mercado financeiro, encontrou um fundo que financiou ele. Então, assim... Então, ele não foi para a RJ? Não, ele tava com a RJ protocolada já. Entendi. Já estava lá no processo judicial. E ele quis buscar crédito porque ele estava muito afogado, não tinha nem com o que renegociar, não tinha nem como iniciar o plano de recuperação. Então, ele foi e buscou essas alternativas e conseguiu. Tá. E você me falou o seguinte, né? Que a ideia que você trabalha não é com custeio. Vocês buscam uma solução para o produtor, uma solução global, vamos falar assim. É isso, mais unificada, digamos assim. Mais unificada, tá. E o que isso difere das outras? Por exemplo, normalmente, eu sou produtor, vou lá, eu preciso comprar meus adubos. Aí eu vou lá e busco um crédito para comprar os meus insumos, não é assim que fala? Isso, o custeio, na verdade. Geralmente é custeio. Para esses insumos, ele pega agora um custeio para poder comprar adubo, semente, para poder começar a plantar. E se faltar dinheiro para plantar, para pagar folha, o que ele faz? Para pagar? Pagar folha de funcionários, vamos supor, né? Caramba, agora eu já não tenho mais dinheiro para o próximo mês. É diferente, tá? Aqui a gente está falando de o produtor que está precisando reperfilar dívida, um produtor que está precisando investir no solo, um produtor que está precisando investir em infraestrutura na fazenda. Então, a gente está falando de coisas maiores. Certo. Então, assim, são valores muito maiores. Então, essa questão da folha de pagamento, a gente poderia incluir. A gente poderia incluir. Que é o capital de giro, né? Isso, mas não só isso no mercado financeiro é suficiente. Entendi, entendeu? Não, eu dei um exemplo tipo de, pronto, eu resolvi meus insumos, mas agora faltou dinheiro para pagar a folha, daqui a pouco eu não tenho dinheiro para pagar a manutenção, porque quebrou uma máquina, eu não tenho mais crédito lá na empresa que faz a manutenção. E aí ele precisa de um dinheiro para respirar, que é o que eu tô falando, tipo um capital de giro, né? Beleza. Ok, aí o que acontece hoje no normal? Ele vai lá e busca um outro crédito num outro banco para ele poder respirar agora. Pronto, quando ele viu, ele já está entrando no outro buraco. É isso mesmo. E aí a minha pergunta é justamente isso. O que você trabalha não é desse jeito, é para resolver o problema... Isso, como um todo. Então, o que eu faço? Por vários anos, como é que é? Isso, vamos lá. Então, ao mesmo jeito que você pega o produtor na mão dele, lá na fazenda, vamos organizar parafuso, vamos organizar isso aqui, é o que eu faço. Eu pego na mão do produtor e analiso. Como que está seu fluxo de caixa? Como que está seus dividendos? O que você deve? Como que está o prazo de pagamento? Está perto de vencer? Não está? Já venceu? Você está com restrição nos bancos? Sim. Você já está com o seu imóvel sendo tomado? Então, acontece muito isso. Às vezes, o produtor chega, não é nem captar crédito. Eu preciso reorganizar, eu preciso apagar o fogo que está começando. Então, já tá com risco de ter o seu imóvel tomado por meio de uma alienação fiduciária que ele tem para o banco. Sim. Então, assim, então eu preciso pegar na mão dele e entender o que ele deve e qual que é o prazo. Às vezes não é mais crédito, ele só precisa de um vencimento mais longo. Sim. Entendeu? Sim. Então eu pego na mão dele e entendo tudo isso. Ok, entendi tudo isso. O que a gente precisa fazer de mais urgente? Se for a questão do imóvel, eu preciso correr para que ele não perca o imóvel. Então, eu entro com uma ação judicial para suspender aquela execução, para a gente tentar ganhar um fôlego ali. Só que quando a gente suspende a execução do imóvel, eu não resolvo o problema dele, porque ele ainda continua sem dinheiro. Sim. Então, assim, ele vai continuar perpetuando aquela sem ter dinheiro. Então, aí que a gente entra, a gente organiza, olha... De acordo com o seu endividamento aqui, o seu faturamento, quanto que você precisa? Eu preciso de tanto. Aí a gente, tá bom, vamos tentar captar. Tentamos captar, olha, o juros está assim, o seu fluxo de caixa está assim, a sua dívida está assim. A gente precisa ser real. Você vai conseguir pagar? Não vai. Então, a gente diminui um pouco o valor para tentar te dar um fôlego, porque não adianta eu tentar captar um valor muito alto se você não vai conseguir pagar em 5, 6 anos. Sim, o seu problema só vai piorar lá na frente. Só vai piorar, vai virar um bolo de neve. Então, assim, a gente está falando de crédito
com pagamentos mais longos. Esses mais longos Então, seriam quantos anos? 5, 6 anos, por aí. Tá. E ainda a gente ainda pode ser que, inclusive, consiga um período de carência ainda para ele começar a pagar. Tá, e aí tem que ter, mas é por isso que tem que ter todo um planejamento e tem todo que ter um planejamento. números, né? Isso mesmo. Porque o que acontece? Tá bom, eu vou no escuro, vou pegar ali 6, 7, 10 milhões, tá bom. 10 milhões me resolve a vida, eu consigo botar tudo em dia, só que é o seguinte, e qual é o meu fluxo de caixa? Qual é a minha margem? E, Mauro, eu te digo uma coisa. O mercado financeiro está cobrando cada vez mais isso do produtor. Então, assim, não adianta você chegar para captar um recurso a um valor alto com um pagamento mais longo se você não tem tudo isso documentado. Então, se você não tem isso organizado, sabe? Eles pedem os documentos, por exemplo, a questão de fluxo de caixa. Não é só dizer, não, eu sou... Isso mesmo. A gente tem, inclusive, é muito comum os produtores terem aquele caderninho com tudo anotado. Não existe isso. Então, assim, eu preciso ter planilhado todo o seu fluxo de caixa, pelo menos das 3 safras passadas. O que ele plantou, o que ele deixou de plantar, ele faz safrinha, não fez, por que não fez, é irrigado, não é, o que tem de área própria, o que tem de área arrendada. Então, assim, é um rol de documentos que o produtor precisa estar na ponta da língua, entendeu? Ele precisa se profissionalizar. Pois é, Leandra, isso então você entrou agora num assunto que eu bato direto. Nem é para buscar crédito, mas é até para a gente, aonde eu chego. Qual é a tua margem? Porque é o seguinte, Leandra, se eu fosse um banco, eu queria saber, certo, esse produtor aí, vou emprestar dinheiro, mas ele tem margem? Ele vai sobrar dinheiro para poder me pagar? Porque senão não faz sentido emprestar dinheiro. Não faz sentido. Porque assim, o pessoal tem que entender que banco vive de vender dinheiro. Vender dinheiro. E assim, falando agora um pouco dos fundos, eles não compram a propriedade. Eles compram um risco precificado. Certo. Então, assim, não adianta você só ter a garantia. O fundo, ele vai olhar para toda a sua cadeia. Sim. Então, é algo bacana, diferente, às vezes, dos bancos. Você me dá uma garantia aqui, eu te empresto o dinheiro. Tá aqui a garantia. Você vai comprovar o seu recurso lá para ver se o custeio realmente foi para, sei lá, para o adubo, a semente. E já que não. Aqui ele vai olhar todo que envolve o negócio como um todo. Então, é isso que, assim, eu sou fissurada pelo mercado financeiro. Porque eles olham com um olhar diferente pro produtor. Do tipo assim, eu vou te emprestar dinheiro, mas espera aí. É mesmo? Tu tá passando um momento ruim? Beleza, mas eu tô enxergando aqui, cara, isso foi por causa do clima, mas você tem aqui as margens tuas sempre foram boas. Isso mesmo. Esse ano foi ruim, então eu confio em você, eu vou te emprestar. Isso mesmo. Agora, aí que tá. Então, quando você fala em... É o histórico do produtor, sabe? Então, a governança, né, esse nome bonito, governança. Governança é você ter os documentos, tudo certo, saber quem faz o quê, como faz e tudo mais, que é o que a gente ensina nessa bexiga. Mas então, quais são os principais documentos ou quais são as principais coisas que o banco olha para que a gente comece a priorizar? Vamos imaginar que tem um produtor está nos assistindo e ele diz, cara, eu vou ter que me organizar. E eu tô nessa situação aí, eu tô lascado e eu vou ter que buscar o crédito num fundo, né? E aí, o que ele precisa começar a pensar? Quais são os primeiros passos que ele tem que fazer lá na fazenda para que ele consiga ter êxito na obtenção de um crédito? As primeiras coisas. Um fluxo de caixa organizado. O que ele tem de dívida? Tá, quando você fala do fluxo de caixa, vamos por partes. Segura aí essa segunda situação. O fluxo de caixa, para quem é bem leigo nisso daí, é você saber o que entrou, o que saiu e qual é a tua margem. Isso mesmo. Porque os bancos, beleza, para o banco não importa quanto entrou e quanto saiu, o banco quer saber a margem. A margem, isso mesmo. Então, ele tem que estar com tudo isso documentado, organizado. Isso em Excel já é o suficiente? É suficiente. Não precisa ser um sistema de outro mundo, não. Inclusive, até os fundos, os bancos próprios do agro, ele já tem até uma planilha modelo que ele manda pro produtor
produtor preenche. Olha. Mas, assim, é bacana. Às vezes, hoje tem empresas, tem, assim, você mesmo, assim, Mauro. Nossa, você tem a própria planilha sua. Chama o produtor te contrata, mantém isso tudo organizado. Assim, vai acelerar o seu processo de aprovação do crédito, porque se você já tem tudo isso organizado, você só vai pegar e vai encaminhar para eles. Você não vai precisar trabalhar aquilo do zero, entendeu? Então, hoje tem, assim, você mesmo, né? É algo bacana, porque você já tem tudo mastigado para o banco. Sim. Então, voltando. O fluxo de caixa organizado, da margem como que ele está. O que ele tem de dívida? Quem são os principais credores dele? Tá? Qual que é o volume disso tudo? Somando tudo isso, qual que é o seu volume de endividamento? O volume é tanto. E o faturamento? Quanto que você faturou nas últimas 2, 3 safras? Né? Como que está a garantia? A garantia, você tem as garantias geralmente assim, área própria. Sim. Né? Que a arrendada ali geralmente é um penhor que você consegue, mas o imóvel não. Então, o que você tem de garantia? Olha, eu tenho 2, 3 fazendas aqui, eu tenho alienação fiduciária nessa, tenho um penhor nessa, tenho hipoteca. Ok, mas eu preciso de uma garantia livre? Vamos sentar aqui, vamos organizar. Essa garantia aqui que tem alienação fiduciária, a gente captando um recurso para você de um valor maior, a gente quita ela. Ou assim, né, vai organizando ela ali, para você pegar outro, porque eu preciso de uma garantia livre. Então, ou vamos liberar esse penhor aqui logo, essa hipoteca aqui, vamos organizar. Então, tem essa flexibilidade também do mercado financeiro, de fazer essa troca de dívidas, entendeu? Eu pago uma para pegar outra. Sim, entendeu? Sim. E com então, prazo libera a mais longo. matrícula. Agora tem que tomar um cuidado, assim, eu estou imaginando aqui, como nós, pessoas físicas também, né? Muitas vezes acontece isso na vida da gente. E aí você vai, e a regra, você primeiro tem que pagar as dívidas mais caras, né? Isso mesmo, aquilo que o dinheiro custou mais, beleza. Isso mesmo. Tá bom, aí eu pego, e isso os bancos oferecem para pessoa física, até para empresas, né, CNPJ também. Não, você renegocia aqui, tu pega, só que aí vem o juro da bexiga lá, e você posterga mais a dívida, só que aí você, puta merda, cara. Eu tô ali 6 anos para pagar e eu não tô mais conseguindo respirar. Isso pode virar um problema. Pode virar um problema. Mas estou te falando. Só que se o cara tiver organizado com fluxo de caixa, ele consegue visualizar o seu futuro. É isso mesmo. É isso que eu foco. Não é só captação de crédito. Sim. Eu preciso do produtor uma reestruturação de passivos. Sim. Então, antes de eu captar, eu preciso entender onde está o calcanhar de Aquiles dele, entendeu? Então... É algo bacana, né, de você ver, assim, do produtor. Tá, deixa eu fazer uma coisa. Tu me falou o seguinte, sobre a questão de hoje estar mais caro. Um dos motivos do crédito estar mais caro foi a questão das recuperações judiciais. Isso, todo o contexto. E o que mais? Tem a ver com a economia, tem a ver com o nosso Brasilzão lindo, com esse governo maravilhoso. Também, né? Também. Porque não foi só pro agro que ficou difícil, né? Na verdade, crédito. Você trabalha com outras empresas também, né? A captação de crédito, o meu foco é o produtor, mas ela alcança CNPJs, revendas, por exemplo, também. Então, mas assim, eu vou te falar uma coisa, Mauro. Hoje, comparando com o CNPJ, de outro ramo. Certo. E o produtor. Quando a gente vai para o mercado financeiro, qual que é a primeira pergunta que eles fazem? Produtor, você está atuando na pessoa física ou na pessoa jurídica? A pessoa física. Isso também é um dos motivos que está enfraquecendo e fazendo ter juros mais caros. Por quê? Porque a gente sabe que não o imposto de renda não é o que ele declara. Então, assim, é tudo muito... muita amizade de revenda. Então, assim, aí que entra a questão da governança também. E, além disso, eu também faço o planejamento patrimonial e sucessório. Sim. Então, assim, o produtor está cada vez sendo pressionado a atuar como um empresário. Mas não tem mais como fugir, Leandra. Isso aí eu digo para você. Ó, eu atendi uma fazenda onde buscaram lá uma empresa, até famosa, uma empresa para fazer justamente a parte da holding lá e tudo mais. A primeira coisa que eles, inclusive, queriam vender, né? Olha, nós temos também um produto aqui que é a organização da sua fazenda. Aí o pessoal fala, não, mas tem um bexiga que trabalha aqui, tá fazendo um negócio aqui.
Aí eles foram lá olhar, tem organograma? Tem responsabilidades e atribuições? Tem o plano de cargos e salário? Aí os caras, não, mas aqui tá tudo, tá legal. Aí conseguiram fazer com tranquilidade. É uma fazenda, inclusive, aqui do Luiz Eduardo Magalhães, né? Só que não, o importante, eu queria até que você falasse, não tem mais como fugir, não é isso? Não tem. E assim, no seu dia a dia, você encontra esse tipo de problemas? Sim. Recentemente eu tive um cliente e a primeira pergunta que o fundo fez, você está atuando na pessoa física ou na pessoa jurídica? Na pessoa física. Aí, assim, atua em vários CPFs, então, assim, ninguém lidera nada. Então, peraí. Aí eu também preciso fazer a mesma coisa que você faz. Pegar na mão do produtor, peraí, vamos organizar isso aqui. Vamos fazer um planejamento. Porque, assim, Mauro, pensa só. O fundo, né, o banco ali do agro, ele vai pegar o imóvel em garantia. E se o pai falece? Como é que fica? É a garantia dele. Aquele imóvel vai para inventário. Então, assim, ele vai ficar à mercê de um inventário que pode durar anos, sendo que você consegue organizar tudo isso. Pois é. Então, assim, e assim, hoje os fundos também, eles visitam a fazenda. Sim. Eles vão lá presencialmente, tem uma visita técnica antes da liberação do recurso. Então, tudo isso é analisado. E outra, não são os fundos que estão lá em São Paulo. Hoje, eles cada vez mais estão entendidos do dia a dia do campo. Sim. Da organização da fazenda, o que funciona cada barracão, o que é cada maquinário, né? Por que tem essa quantidade X de funcionários, quais são as áreas dos seus funcionários. Então, assim, é o que casa bastante com o que você faz. Mas, deixa eu te falar um exemplo que eu tive lá no Pará, numa fazenda. Inclusive, era um banco que é muito... ele gera muito fomento para o agro mesmo. Aí um dia que eu estava em visita lá, o pessoal falou, o pessoal do banco tá vindo aí. Aí eu, beleza, tranquilo, vamos lá. Aí o dono, inclusive, quis que eu acompanhasse e explicasse o que nós estamos fazendo lá. E acredita, tinha uma obra que era a cantina, que tinha sido feita nova, inclusive. E eu não participei, estava em construção quando eu cheguei. E nessa cantina não tinha o local específico dos produtos de limpeza. Eles estavam lá meio que largados. Uhum. Acredite, uma das coisas que foi colocado no relatório que precisava ter um local específico para os produtos de limpeza. Outra situação, eles olharam inclusive as instalações elétricas que estavam os chuveiros elétricos. Eles olham tudo. É quase um Ministério do Trabalho. Né? Mas porque é o seguinte, eles querem entender, mas vamos lá, eles precisam saber se está dentro das normas trabalhistas. Isso mesmo. Porque senão ele vai ter problema. Aí que você pegou um gancho bacana, excelente. Além disso tudo, porque assim, o produtor está preocupado em produzir, mas ele não está se atentando a tudo que está acontecendo ao redor dele. Então, a questão ambiental, trabalhista, não existe mais. Se o produtor tem algum tipo de restrição ambiental trabalhista, eles nem olham a documentação. Pois é. Eles nem olham. Olha aqui. Agora sim, vamos lá falar sério com você. Vocês estão ouvindo, não sou eu que estou falando e eu nem sabia disso. Então preste atenção, não tem mais como a gente viver como aquele agricultor de antigamente. Nós precisamos virar empresários do agro, vir para o estratégico, para você conseguir enxergar a sua empresa como o banco vai enxergar na hora de você buscar um crédito. Então não adianta ter mais aquele jeito, não, eu vou dar um jeito aqui em 2, 3 CPFs. Vocês viram, a Leandra falou, CPF já não consegue mais crédito, então precisa de ter uma holding, a gente precisa se organizar como empresa. E é fato, é a realidade, é o que está acontecendo. E para se organizar como empresa, você me conhece, você sabe, você me acompanha. Pessoas não envolvidas no lugar certo, processos bem definidos e planejamento detalhado. O planejamento operacional funcionando, você tendo tudo isso funcionando, você vem para o estratégico. Moço, acorda. Se você não acordar, você vai ficar para trás e aí ninguém mais vai poder te ajudar. Enquanto é tempo, corre atrás, busque ajuda. E eu já falei, largue o orgulho, largue esse orgulho de lado, seja humilde e busque ajuda. Todos nós precisamos de ajuda de alguém, de algum especialista. É normal, não é não, Leandra? É isso mesmo. Pois é, que bom. Vamos para frente aqui. A gente falou aqui falamos já sobre a questão das operações estruturadas e as normais, né? Então, existe alguma diferença ou a normal, tipo assim, eu posso chegar lá no banco, ei, caramba, eu tô com dívida
e eu vou lá renegociar eu mesmo de boa. Como é que funciona? Dá para fazer isso ainda? Tá normal ou já tá mais difícil? Ó, o primeiro ponto ali das operações estruturadas do banco. Uma não anula a outra. Certo. Tá? Então, são coisas independentes. Então, nem sempre você vai pegar uma operação estruturada. Você pode pegar uma operação estruturada e, né, na próxima safra, 2 safras depois, se você quiser pegar um custeio, um valor ou mais vice-versa. baixo. Isso. Não anula, elas se Certo, complementam. certo. Tá? E a questão que você falou da renegociação. Sim. Hoje, tá inclusive faltando advogado assim, no mercado apto para isso. Porque o produtor, ele tá com o gerente dele ali há anos. Então, Sim. ele conhece o gerente. Então, o que o gerente fala, ele vai lá e assina. Ah, não, olha, eu tô com dificuldade. Então, assim, hoje, quando o produtor tá com dificuldade de pagamento, a gente precisa cumprir requisitos para que a gente deixe tudo muito bem amarrado com o banco. Então, a gente tem que notificar ele, existe um prazo. Então, assim, o prazo o banco tem que respeitar. Então, assim, a gente tentou a via administrativa, né? O banco em si. Sim. O banco não deu abertura, já iniciou aqui não me respondeu, não deu nenhum retorno. Quando menos espera, ele está lá com a notificação dele para iniciar a tomada do imóvel, por exemplo. Sim. Né? E aí que o produtor, não, agora que eu recebi essa notificação, eu vou perder meu imóvel e vai procurar um advogado. Não, a gente poderia ter tentado seguir o cumprimento junto ao banco, deixar essa documentação bem amarrada. Tá. E aí, quando ele entrasse com essa medida de tomada de imóvel, Sim, a gente já poderia ter uma ação protocolada, Pois já é. resguardando o produtor, entendeu? Olha, eu tentei renegociar. Eu tentei chamar o meu gerente, tentei chamar o banco para renegociar, eles não me quiseram. Pois é. Entendeu? Então, não é que eu não quero pagar, eu só quero renegociar um pouco melhor. Isso, não tem condições agora. Então, e aí que eles entram no desespero. Aí o produtor entra no desespero, vai lá no banco, aí às vezes o gerente atende, e aí coloca juros abusivos, coloca alienação, assim, coloca um excesso de garantia. Então, assim, e o produtor está desesperado, ele aceita qualquer coisa, mas não é assim que funciona, entendeu? Quando você está bem orientado, você consegue fazer isso de forma planejada, sem estar enforcando, colocando a corda no pescoço, entendeu? Pois é, Leandra, olha, isso que você falou aí faz todo sentido, porque é o seguinte, eu até ia te perguntar sobre, quando você está no desespero, você assina qualquer papel, né? E de verdade é o que acontece no nosso dia a dia. Então, moço do céu, tá faltando ali, se não chegar isso aqui, lascou, eu vou perder tudo. É isso. Então você assina lá. E cara, aí, meu Deus, sem conhecimento. Então, quais são os cuidados em relação às garantias, aos documentos que são assinados? O que você orienta aos produtores? Né, você já está meio que orientando, se organize, ela já está dizendo, se organize, o primeiro passo é se organizar, beleza, tô tentando me organizar aqui, mas no meio disso tudo surgiu aqui uma bomba que eu preciso resolver. Assina sem ler, como é antigamente? Jamais. Pois é, eu até falo o seguinte, hoje só assina, e eu falo isso nas minhas aulas, inclusive, só assina documentos sem ter conhecimento quem quiser, porque hoje tem até a IA que ajuda. É isso mesmo. Né? Mas independente disso, então, dê o seu recado aí, qual é o maior problema hoje, né, em relação a assinar documentos que depois você, puta que pariu, eu não vi que estava escrito isso. Primeiro, procure um advogado especializado em alongamento de dívida. Procure. Então, a gente vai receber toda a documentação, vai analisar qual que era os juros de quando ele contratou inicialmente, qual que é os juros que eles colocaram na renegociação. Às vezes era um penhor, agora ele coloca uma alienação fiduciária. Por quê? A alienação fiduciária, hoje em dia, a tomada de imóvel acontece extrajudicial, no cartório. Então, é muito mais fácil para o banco. Então, quando ele menos espera, ele trocou uma garantia que era só do grão pelo imóvel sem perceber. Pois é. Então, ele tem que sentar, ver essa compatibilidade do contrato inicial com o contrato na renegociação, firmar certinho com o banco. Não, está muito abusivo. Então, a gente entra com uma medida judicial para tentar... antes mesmo, eu tenho, por exemplo, uma garantia, um imóvel em alienação fiduciária, e eu estou com dificuldade de pagar. Então, antes mesmo do banco me notificar,
eu posso entrar com uma medida judicial para tentar suspender essa execução. Olha, Sim. não vou conseguir pagar, aí eu junto o laudo, né, de engenheiro agrônomo, teve uma frustração de safra, Sim. teve um granizo aqui. Então, ó, tá aqui uma medida judicial, preciso suspender. Na maioria dos casos, a gente consegue suspender para ganhar um fôlego. Ganhar um entendeu? fôlego, né? Mas então, é isso que eu estou te falando. Na verdade é o seguinte, ó, quando a gente vai num cartório, não sei o quê, o pessoal fala que é da boa fé, né? Dou fé, não é assim? Porque o que acontece? Isso significa que eu acredito em você. Certo? Um banco, quando ele vai fechar um negócio, ele quer acreditar que você vai pagar essa dívida. E assim, Pronto. é a garantia, é Isso. normal, é o ritmo do mercado. Mas olha só, não, e é nós como pessoa física também, a gente já tomou, né, tufo porque emprestou dinheiro e o cara não pagou. Isso acontece na pessoa física. Cara, a gente faz o quê? Não quer nem olhar pra cara daquela pessoa mais. Beleza, então vamos lá. Se você, como produtor rural, já tem histórico, né, lá que não pagou e que você só lá em cima, quando a bomba vai explodir, que você vai tomar atitudes, é óbvio que você vai perder credibilidade no mercado. E vamos lá, se você é honesto, sincero, realista, tá organizado e viu, caramba, mês que vem eu não vou ter dinheiro para pagar essa parcela. Ei, aí, moça advogada, ô Leandra, vem aqui. Como é que a gente pode fazer aqui? Deu frustração aqui, ó. Deu um raio, matou 300 boi aqui que eu ia vender, não vou ter dinheiro. E Mauro, outra coisa que os fundos levam muito em consideração é o histórico do produtor. Então, por exemplo, olha, o produtor está buscando um crédito aqui muito maior porque está precisando reperfilar a dívida. Ok, vamos olhar esse histórico do produtor, vamos olhar os processos que ele tem, as restrições. Ah, não, ele nunca teve nada, começou uma execução a partir desse ano, mas lá para trás não teve nada. São então, 20 anos de boa, isso, então, peraí, boa não. fé. Isso, então, peraí, o produtor até então conseguiu se manter, deu tudo certo, agora que de fato a gente consegue ver que o problema tá agora. Isso. Então, isso é muito levado em consideração do que um produtor que tá desde 2020, 2019, levando execução. Então, entendeu? e essas execuções, o pior de tudo, cara, que o mais me chateia em ver essa situação é que muitas vezes tem execuções por falta de organização. Falta de sabe? organização. É a questão fornecedor, de você... assim, sabe? É uma revendazinha que tem aqui, um valor baixo, Não, atrasa boleto, que assim, poxa, pra que pagar um boleto? Tinha o dinheiro na conta. É isso que eu tô dizendo, pessoas do CPF que estão indo pro Serasa por causa de uma conta de energia da casa de um sítio que esqueceu de pagar. É falta de organização. Agora, vamos lá. Essas coisas, quando você vai lá, o seu nome o tempo todo, Serasa sai, Serasa sai, Serasa sai. Isso, eu acredito que conta na hora que você vai buscar um crédito. Conta, porque eles olham todo o Serasa, inclusive o produtor, ele libera o acesso ao Bacen, então o produtor analisa, o fundo analisa todo o Bacen dele, todo o histórico de endividamento que tem nos bancos. Então não adianta ele tentar se ocultar. Eles analisam toda essa documentação. Então, entendeu? vamos lá. O que acontece? Muitas vezes é porque a pessoa não quer enfrentar o momento, né? Cara, desanimei, tô lascado, deixa empurrar com a barriga, como o pessoal fala, né? E muitas vezes é porque o cara realmente está desorganizado. Então, são duas situações que eu digo assim, porque quem quer ser ajudado, cara, tem um bocado de opções para buscar ajuda, né? Mas tem aqueles que muitas vezes realmente é o orgulho, como eu já falei, que infelizmente a gente só pode ajudar quem quer ser ajudado, né? E tem gente que acha que é dono da razão e tá tudo certo. E assim, é até um problema, não sei se você também encontra nessa questão, quando você pega o produtor para organizar a fazenda dele, você precisa ser honesto. Aonde é que tá os gargalos? Exato. Quais as dificuldades que você está encontrando aqui na fazenda? Eu preciso que você seja sincero. Você tá entendendo? Porque não tem como, eu preciso saber de tudo. Sim. Então, assim, eu tô aqui para te ajudar. Se abra comigo, exato. Entendeu? A mesma coisa você na fazenda. Mas com toda certeza. Por isso que eu tô te falando, ó, tem muito produtor que ele não quer dar o calote, acaba dando problemas porque ele não se organizou. Ou tem dificuldade de buscar ajuda, acha que vai se abrir com um desconhecido. Sabe, hoje não dá mais para viver assim. Tem que viver com números, né? Não dá para fugir disso aí. Tá, vamos lá. Quando a gente fala em alongamento de dívida aqui, só para a gente retomar um pouquinho ali de trás. Normalmente, nas situações que você vive no dia a dia,
Você pega um valor maior, então a pessoa, na verdade, ela vai ter só um problema para se preocupar, digamos assim. Quando eu digo um problema, é uma dívida para pagar, né? Que você alongou uma dívida, pegou, resolveu todos os problemas. Eu peguei esse aqui, peguei esse daqui, que eu tinha 5 parcelas, e estou imaginando, tá? Aí você me corrige se estou falando errado. Eu estava vindo aqui com problemas em pagar todas as 5 parcelas de dívidas que eu já tinha feito, de custeio, de capital de giro, de compra de uma máquina, de não sei o que das quantas. Pelo que tu me falou e eu entendi, quando eu vou alongar uma dívida, através dos fundos, eu consigo pegar um valor lá de 10 milhões, estou chutando aqui, e pego todos aqueles 6 milhões que eu estou devendo, pago tudo essa galera aqui, e aí eu fico com uma parcela de lá, sei lá, 500 mil por mês, estou chutando, mas só com esse banco. É isso que é mais ou menos isso que você faz? Em parte, tá? Quando a gente fala de alongamento de dívida, é diferente da captação de crédito. Alongamento de dívida é quando o produtor tá com a corda no pescoço, ele já tem uma dívida, o banco já tentou, não tem dinheiro para pagar. Então, olha, eu não tenho para essa safra, eu tenho para a próxima safra, por exemplo. Na próxima safra, porque, por exemplo, a próxima safra, eu vou terminar de pagar a terra que eu comprei, a máquina vai me sobrar. Não, a próxima safra. Então, o alongamento é isso, a renegociação. Eles vão cobrar por isso, claro, né? Isso, então a gente Mas pelo menos tem que entrar, você não vai ser... E a gente tem que entrar para saber se esse juros está legal ou não. Tá, entendeu? E outra tá coisa, abusivo. para isso acontecer, tem que entrar com uma solicitação, não é? Isso, não é? A gente precisa fazer uma notificação para o banco, informando tudo isso. Mas aí que tá. Aí, aconteceu. nesse caso, o banco vai perguntar, certo, mas como é que tá o fluxo de caixa? Banco, acho que assim, não se preocupa muito com isso, Tá. entendeu? Mas assim, é algo que se a gente tem isso organizado, a gente consegue com dá muito muita mais mais facilidade. E mesmo se o banco negar, a gente mostrando isso judicialmente, Entendi. comprovando isso judicialmente, é muito melhor. É Entendi. muito melhor. Não tem dúvidas quanto a isso, Mauro. Entendi. Então, o alongamento é isso. Tá? Então, é uma dívida de curto prazo ali que Mas a e se eu gente não vai quiser alongando. alongar? Nesse caso aqui, vamos pegar esse caso aqui. Ó, eu não tenho dinheiro para pagar esse daqui, eu quero postergar para o ano que vem. É uma opção. Ou então eu posso buscar um crédito maior, pago essa bexiga, tudo. Isso. Só que aí a gente tem que entender em que momento que essa dívida está. Ela já está com restrição? Tá. Ela já está a garantia dela já está sendo executada? Porque senão eu não consigo um crédito bacana para ele captando, entendeu? Sim. Então eu preciso entender como que está esse cenário dele. Não, entendi. Mas assim, o que é fato é que se eu não tenho conhecimento do que está acontecendo com os meus números, eu estou jogando às cegas. Cegas. É um tiro no nosso, né? Isso, Pronto. porque é o seguinte, vamos lá, o cara vai me oferece um crédito, aí o cara vai dizer, cara, esse cara aqui não tem nada organizado, moço. Tá, mas eu vou, porque ele não tem histórico ruim, eu vou fazer uma proposta aqui, mas eu vou botar um juro aqui em cima. Isso mesmo. Né? Não é assim que acontece? Porque agora, se tu tem lá tudo organizadinho, então tem bastante diferença, inclusive na taxa de juros também do... Com certeza, com certeza. Por causa da organização, né? Da organização. Porque, por exemplo, pensa só, ele vai chegar lá na fazenda. Ó, tá bom, você tem um endividamento aqui de 30, 20 milhões, por exemplo. Você vai chegar lá na fazenda. Ele tem controle de tudo. Olha, eu tô assim, me apertei aqui, é essa dívida aqui que eu preciso pagar. O meu faturamento, isso aqui foi esse ano. Vai lá na minha fazenda, tá tudo organizado, aconteceu isso. Assim, o banco, às vezes, o fundo... Ele tá com dinheiro lá no fundo disponível. Geralmente, os fundos, eles fazem a captação, o dinheiro já está depositado na conta. Uhum. Eles só querem procurar o melhor negócio, entendeu? Sim. Então, assim, sabe, você tá com o peixe ali fresco na hora. Uhum. Então, hoje não dá para você pensar, quando eu for tentar captar, eu vou lá e me organizo. Não dá. Você tem que se adiantar o quanto antes. Ei, deixa eu até perguntar aqui para você. Alguém de vocês já entrou no Serasa com pessoa física, né? Não precisa nem ser como fazendeiro, enfim. Pessoa física, você entrou no Serasa e quis fazer um crédito, seu cartão de crédito foi bloqueado. Rapaz, você perde, você não é mais um homem, né? Um homem sem CPF não é um homem. E do mesmo jeito, é um produtor sem crédito, um empresário sem crédito.
Por que o crédito é importante? Porque é ele que faz a máquina girar. Não, eu só pago tudo à vista. Não se consegue fazer isso. Talvez sim, alguns, mas é a minoria que consegue. É a minoria que consegue. E assim, eu digo mais, até os próprios fundos, eles têm as principais revendas, eles vão buscar informações do produtor, até mesmo nas revendas, nos vizinhos mais próximos, para entender como que está o contexto do produtor. Então, assim, até tudo isso impacta. Pois é. Né? Daquele produtor, não, vou vencer aqui um boleto, às vezes está com dinheiro na conta e não paga o boleto, por exemplo, né? E deixa atrasar. Pois é. Então, assim, impacta Inviabiliza o negócio. Assim, na questão, na visibilidade dele mesmo, entendeu? No mercado. Não só aqui no dia a dia. Isso está levando para os bancos, para os fundos lá em São Paulo. Então, assim, a gente precisa tomar cuidado muito com isso, o produtor. Então, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. O que você acha que impede hoje mais o crédito? Você que no seu dia a dia ali, né? É a falta dos números, a falta de laço, de organização? Tem alguma coisa específica, né? Como a gente até tocou lá na frente no assunto, mas tem alguma coisa mais grave de que você vê que impede? Você chega lá e não consegue o crédito. O cara ter passado por várias... como é que eu vou dizer? Não é nem histórico Serasa. Recorrente, né? É um histórico assim. de... Como é que chama quando alguém cobra uma dívida? Que entra com uma ação contra... Execução. Assim, ó, qual é o mais grave, digamos assim? Execução. Então, se tem um histórico muito grande de execuções ali, de principais fornecedores. Então, por exemplo, trading, né, as principais revendas, ou as multinacionais. Bancos. Então, tudo isso pesa. Então, se tem uma dívida ou outra, né, que está sendo cobrada e tal, mas os principais fornecedores, eles são levados muito em consideração. Porque, poxa, então não é só um ramo específico. Ele está deixando de pagar banco, ele está deixando de pagar revenda, ele está deixando de pagar adubo, enfim. Tá, mas e aí, Leandra, agora vamos lá. Essa é a realidade de um bocado de produtor que está nos assistindo. Cara, eu já fui executado até pelo governo, né? Cara, o que ele faz? Ele desiste ou tem alguma chance de ele conseguir? Não, tem alguma chance, Se a gente pegar esses passivos dele, a gente documentar, olha, eu tenho execução dessa e dessa aqui, eu preciso pagar, ou eu já entrei em acordo. Ele já entrou em acordo, muitas vezes acontece isso. Ele entrou em acordo e está pagando. Mas tem lá a execução que está suspensa, entendeu? Então, a gente vai falar assim, olha, eu tenho... É isso, Mauro, é o produtor vir e se abrir e falar, olha, eu tenho isso aqui, eu quero pagar isso aqui tá parcelado, eu tô com isso aqui que vai vencer. Poxa, eu já tive casos de produtores que vêm, não, isso aqui vai vencer ainda. Então, assim, ter esse feeling essa abertura, né? De ter uma visão macro do negócio dele, entendeu? E aí que entra, o gargalo é a organização. Pois é. É a organização. É o produtor saber o que ele está devendo, o que ele não está. Muito produtor nem sabe o que ele está devendo. Conheço. Nem sabe o que está em atraso. Conheço. Não pode ser assim. Não, e o então, pior... assim, eu acho que só para fechar aqui, eu acho que o grande impedimento é isso. É a organização de tudo documentar. A fazenda dele tem que estar em ordem, ele tem que estar em ordem. Se ele atua com mais alguém, o que tem de organização entre esse grupo que está fazendo? Cada um vou pegando um custeio aqui, vou pegando... Não existe mais isso. Então, a organização e como que tá as restrições dele. Ele tá com pouca restrição, tá com muita restrição. Quando a gente joga o endividamento versus faturamento, o endividamento tá muito mais alto que o faturamento dele. Tá. Então, também, isso é um grande empecilho e um grande chamado para juros mais altos. Não existe nenhum problema que não possa ser resolvido. Na verdade, existem várias formas de se resolver o mesmo problema. Isso mesmo. Agora, quando a gente consegue resolver um problema? Quando a gente conhece o tamanho do problema que nós temos. Então, o que eu sugiro, né, para vocês que estão hoje nessa situação? E eu sei, e eu já passei por isso na minha vida, já. Eu, como pessoa física, já estive tão enrolado, mais enrolado do que muita gente aqui. Eu já passei pelo Serasa, o povo me conhece lá.
tá tudo certo. Só que aí chegou o momento que ele disse, cara, eu vou dar uma virada, eu vou dar uma guinada, eu vou me organizar. E aí foi que eu na pessoa física, fui vendo qual era a dívida, qual era o que, por que eu tava... Tinha coisas que eu tava no Serasa que eu nem sabia que eu tava devendo, porque eu larguei, sabe o que é delargar? E eu sei que muitos de vocês estão passando por situações parecidas. Eu estou empurrando com a barriga, eu estou trabalhando, vou plantar, eu que tenho que ir na máquina. Moço, isso não vai resolver o problema. O nosso principal problema está aqui no estratégico, é o financeiro. Então, nós precisamos entender o quanto a gente está devendo. E, Leandra, eu tenho um cliente que a gente atende e ele está exatamente nessa situação. Quando aí pediu ajuda, eu até ofereci, inclusive, de uma outra pessoa que eu conheço que trabalha com isso, e a pessoa começou a pedir os documentos. Acredita, ele não sabe onde estão esses documentos, ele não sabe de todas as dívidas que ele tem, ele não sabe que tem coisas que está debitando em conta corrente que ele não sabe nem o que foi. Gente, quando a gente está numa situação dessa, é alarmante, porque você está indo para um buraco que tu não sabe o tamanho do buraco. E aí a falta de humildade, muitas vezes, ou a falta realmente de talvez a inocência, desculpa, não sei, mas é o que impede de as pessoas poderem ajudar. E é o que você fala, né? E assim, Mauro, eu tenho um legado, assim, um lema. O produtor, antes dele ficar maior, ele precisa ficar melhor. Exato. Então, o que aconteceu há uns anos atrás, quando a soja estava alta, então muito produtor saiu comprando terra, trocando maquinário e fazendo um monte de investimento, e agora que decaiu, então assim, antes do produtor ficar querendo comprar terra, você não tem, entendeu? Paga primeiro o que você precisa, organiza o que você tem hoje, antes de você abrir a área, antes de você comprar e desbravar outro estado. Então, assim, senão daqui a pouco você vai ficar com restrição aqui nas terras aqui da Bahia, vai para o Pará, começou a ter problema lá, que já é outra cultura, né? Outra área, outro estado. Governo, outro então, outras assim, regras. Isso, então melhore antes de você ficar maior. Exatamente. Entendeu? É um lema que eu tenho para os clientes. E assim, aí que entra também, agora vou entrar mais na nossa parte prática, Sim. né? A minha, a sua. Sim. Que é a governança, a organização. Porque, assim, às vezes o produtor tem o filho, tem o irmão, tem o genro que está ali na fazenda. O cachorro, gato, papagaio, cada um isso, tem um. Cada um faz uma função, ninguém sabe, não, tô precisando aqui, daí um vai lá, larga, vai tampar buraco. Não é assim, sabe? Porque quando você vai no dia a dia, até para captação de crédito, tudo isso é observado, tudo isso é notado, entendeu? E aí que entra você fazendo a parte prática no dia a dia, puxando a mão dele, vem aqui, organiza esses produtos, vem aqui, organiza essa semente, olha como que tá o pátio, entendeu? Vamos organizar, vamos deixar isso aqui um brinco. Leandra, e para pensar, você tocou no assunto, lá no nosso primeiro P, quando a gente fala no método PPP, o primeiro P, ele vem de pessoas envolvidas no lugar certo. Lá nós temos 4 ferramentas que a gente usa, ferramentas do Lean, e a primeira é o organograma. O que é um organograma? É colocar cada pessoa no seu cargo. E aí tu falou um negócio, né, que da família. O maior problema que a gente vê no dia a dia é que muitas vezes tem uma pessoa da família que não tem aptidão nenhuma para uma determinada função e ela está lá. Aí veio o genro, a nora, por que não? Tem que dar um trabalho também, tem que ter um salário, né? E salários estrondosos, salários absurdos. Para uma pessoa. Safra, então, ainda tem mais a safra ainda. Não, vou entrar uma soja na safra. Pois é, e aí o que acontece? Essa pessoa está entregando o quê? Nada. Na verdade, é uma mesada que ela está recebendo. Isso mesmo. Porque não tem responsabilidade, tira 3, 4 vezes no ano, 15 dias de férias, vai viajar para o exterior. Cara, velho. Tá no meio da colheita, vai sair, vai viajar. Peraí. Então, aí que tô te falando. Quando a gente trabalha com organização e realmente com uma metodologia, isso não pode. Não é que não pode ter filho, muito pelo contrário, eu sou totalmente a favor de ter filhos, nora, genro, que seja, desde que estejam lá por meritocracia e que as habilidades e competências dessas pessoas e a análise de perfil
cumpram um determinado requisito para aquele cargo. Pronto, se o cara é do financeiro, e o financeiro normalmente fica com a família, está tudo certo, mas tem que ter alguém que realmente tenha responsabilidade, que quando tiver lá que uma aprovação de uma compra, que esteja online e aprova no sistema, Sim, e não que fica para 3, 4 dias, enquanto isso a operação lá na fazenda para, porque não, estou aguardando a aprovação do financeiro para poder comprar ou não essa peça, diz o comprador. Isso acontece direto. E assim, essa questão das pessoas no lugar certo é uma das coisas que mais o fundo observa. Porque, nas operações, né? Porque, assim, poxa, tá aqui, tem o pai que lidera tudo. Aí tem uma filha, um filho, aí quando vê a filha faz outra coisa, mas ele tá enfiando no meio da operação. Eles percebem. Peraí, mas como é que uma, sei lá, né, tem uma vendedora de uma loja. Como é que a vendedora de uma loja, no dia prático aqui da fazenda, vai conseguir resolver alguma coisa? Exato. Não tem. Então, eles percebem também isso quando a pessoa não está no lugar certo. Exato. Fora todas as questões que a gente falou da organização da fazenda, de tudo, da parte prática. Né? Então, Leandra, hoje, por exemplo, tem softwares que auxiliam o produtor também, né? Então, assim, poxa... Mas é o que eu falei ontem até. Eu até falei ontem isso no Instagram. Cara, não adianta você ter o melhor software se você não tem os processos definidos para poder alimentar. Isso mesmo. Né? Então, beleza. E tem muita gente que comete esse erro e eu sempre digo o seguinte, olha, quando você otimiza uma bagunça, você está otimizando os seus desperdícios. Isso. Né? Então, tem um sistema, beleza. O bom é que o sistema ele já vem com os processos definidos lá e você tem que se adaptar a ele. Mas aí o que acontece, aquelas pessoas que sabem tudo, né, esse sistema aqui não funciona. Aqui pro meu negócio, não. Moço, eu tenho um negócio que não tá certo, velho. Né? Então, e aí, só para complementar então toda a metodologia, eu tenho pessoas que quem faz. Aí quando eu venho aqui nos processos, é como faz. E lá no planejamento, quando faz. Para pensar. Quem faz, como faz e quando faz. Se eu tiver isso definido para todas as tarefas que existem dentro do meu negócio, não tem um banco, não tem um fundo de investimento que não vai querer te emprestar dinheiro. Eles brilham, os olhos brilham. Pois porque eles vão ganhar dinheiro, mas tá tudo certo, eles vivem para isso. Então eles vão ganhar dinheiro, mas eles vão ter prazer. Moço, tome aqui. Não, você, cara, tá organizado, deixa eu reduzir aqui que o seu risco é muito menor. Eu tô enxergando teu negócio daqui a 5 anos e daqui para 5 anos tá saudável. Tu quer mais? Eu te empresto mais. Isso mesmo, é exatamente isso que acontece. Quando o produtor tá ali, tá organizado, eles fazem uma operação, depois eles querem voltar a te emprestar dinheiro. Sim. Eles vêm na sua fazenda e te oferecem. Exatamente. Entendeu? Eles querem. Assim, tem produtor hoje que é assediado. Pois é. É assediado. E eu conheço um mesmo, que os caras estão oferecendo 15 milhões. Eu quero 15 milhões pra quê? Né? Porque ele tá bem, ele financeiramente ele está bem estruturado. Que não... E aí do Pinho ele falou, não, acho que eu vou pegar 5 milhões aí, que aí eu aproveito e faço aquele investimento lá que eu queria fazer. E às vezes o produtor tá tão organizado, ele tem caixa, mas ele prefere deixar o caixa dele lá paradinho e prefere pegar Mas foi o que ele fez. Um valorzinho. E com juros pequeno. Isso, com juros mesmo. Acredita? Mas ele tem o valor dele na conta lá, entendeu? Eu achei engraçado porque ele falou o seguinte, não, eles estão me oferecendo pedido de juro. Eu vou dizer que eu pego 5, mas com juro tal. Foi lá e conseguiu. E o valor dele, tipo assim, e o fluxo dele tá lá. Ele tem dinheiro na conta, ele tá seguro, tem lá. Mas ele preferiu pegar um que ele vai pagando aos poucos. Isso, e aí, ele, nesse caso, ele fez um investimento lá diferente, que ele estava planejando. Disse, eu só vou fazer isso, estava abrindo área lá, né? Então, abriu um pouco mais de área, pegou aquele dinheiro para ficar mais tranquilo. Isso. Mas então, você que está passando por uma situação difícil agora, entenda, dá para virar esse jogo, só precisa começar. E o começo é você fazer a organização da sua fazenda de uma forma estruturada, com método. Por isso, você sabe que nós temos o curso Fazendeiro Libertado, onde você aprende, lá são 26 aulas estruturadas, para que você consiga fazer passo a passo. Como é que faz um organograma? Tem uma aula. Como é que faz um plano de cargos e salários? Tem outra aula. E além disso, tem o plantão de dúvidas de 15 em 15, que você vai estar diretamente comigo, falando, fazendo suas perguntas e aprendendo na prática conosco, comigo e com a minha equipe, como faz para organizar a sua fazenda. Então, moço, se liga, se você ainda não começou, tá na hora, aliás, você já está atrasado. Bora começar a se organizar e nós estamos aqui para te ajudar. Minha querida, caramba, já estamos indo para o nosso finalmente aqui do podcast.
Cara, tanta informação. Gente, se vocês não se ligaram na questão do crédito, então, ó, comece a fazer o que ela orientou aqui. Bom, deixa eu te perguntar aqui pra gente ir encerrando. Se você tivesse que deixar algum recado para os produtores, qual seria o recado que você deixaria para... Vamos lá, o cara tá com um problema sério, né? O que ele precisaria fazer e o que você pode orientar como advogada, como a empresária que você é no ramo, né? O que você poderia fazer? Também gostaria que você, no final, deixasse sua rede social para que as pessoas que estão assistindo consigam te encontrar e, se alguém precisar da sua ajuda, pudessem também contar com a sua ajuda lá. Produtor, se organize. Não deixa... é algo meio clichê, mas a gente precisa falar isso. O óbvio precisa ser dito. Se organize. Não deixa a bomba explodir perto do plantio. Tô chegando perto do plantio, não tenho dinheiro para pegar custeio, não tenho dinheiro para adubo, não tenho dinheiro para semente. Não deixe de plantar pela falta de organização. Não deixe de vender pela falta de organização. Não deixe de fazer um investimento porque você não está organizado. Porque hoje tudo tem solução. Tudo tem, você planejando, você se organizando, até mesmo as suas dívidas a gente consegue organizar. A gente consegue buscar alternativas melhores para você. Então, se antecipe, não deixe a bomba estourar. Busque um profissional qualificado em alongamento de dívida, a captação de crédito, uma captação de crédito saudável para você. Eu sou muito, muito conservadora quanto a isso, tá? Então, busque um profissional qualificado. Não tenha medo de se abrir das suas finanças para um profissional. É aí que você ganha, aí que é o seu diferencial. Muito bem. E sua rede social? Minha rede social é Leandra Brizola, tá? E eu também sou sócia de um escritório aqui, que é Hermes Halili Brizola, Sociedade de Advogados, certo, que é juntamente com a Patrícia e com a Érica. Então, nós atuamos ali nessa parte do crédito e também no planejamento patrimonial e sucessório, que, igual a gente mexe com a parte previdenciária, com a parte contratual. Certo. O produtor vai comprar imóvel ali, né? A gente também analisa toda a parte da garantia, porque hoje em dia, imagina só, você vai comprar um imóvel e não tem nem noção de onde você está metendo o pé, entendeu? Sim, então, com certeza. Então é um escritório que ele atende muito mais. Hoje nós falamos aqui especificamente sobre o crédito rural, né, que é a sua especialidade, isso, uma delas, né? Mas o escritório atende vários outros assuntos ligados ao agronegócio. Isso mesmo. Muito e eu bem. como CNPJ também, né, de modo geral. Certo, sim, show de bola. Então, Leandra, muito obrigado de verdade mais uma vez por 1 hora da sua vida dedicada a nós aqui. É todo meu. Show de bola. Então, pessoal, não assine no escuro, não assine no desespero. Busque ajuda para você não se enforcar cada vez mais, porque o dia a dia do agronegócio está ficando cada vez mais difícil, mas é uma fase, isso vai passar. Produtor, a gente precisa acreditar, todos nós tivemos altos e baixos. Toda a cultura passa por altos e baixos e nós estamos vivendo. Esse é o nosso momento de viver. Muitas vezes você está aqui começando no agronegócio, outros estão já se aposentando, mas o agro não vai morrer e sobrevivem os que querem fazer a mudança, os que querem fazer o que é certo, o que precisa ser feito. Adulto não faz o que quer, adulto faz o que deve ser feito. Você é adulto, seu bexiga. Então bora pra frente. Meus amigos, compartilhe esse podcast se você gostou, dá um joinha lá e se inscreve no canal, moço. Faz a gente crescer aqui que a gente pode te ajudar cada vez mais, beleza? Um grande abraço, até o próximo episódio. E nós temos um final diferente, onde eu falo a primeira parte e você fala a segunda da frase. Eu olhando para aquela câmera em 3, 2, 1. E aí? Vamos agregar? Show de bola!